agora está no ar, né? Conferindo. Aí estamos. Boa noite aos seguidores aqui da página Quem Tem Medo da História. Hoje a gente tem um convidado que é o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira é historiador, professor de história, atuante, e aí a gente vai trocar uma ideia com ele sobre a questão da pandemia e principalmente a pandemia pós, quando tudo passar, e como é que o mundo vai se comportar nesse período aí, quando a gente se livrar dessa praga, tá? E, bom, então a gente vai estar começando. O Ricardo, boa noite. E aí, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Antônio. Boa noite. Obrigado pelo convite de participar aí. Legal. O Ricardo, é de praxe o primeiro convidado, assim, a primeira participação aqui na nossa página, e uma pergunta que a gente faz que é de praxe, e faz referência ao nome da nossa página, né? E aí eu te pergunto, Ricardo, quem tem medo da história? Dá para ter respondido isso aí de várias formas, né, Antônio? E eu acredito que essa pergunta ela tenha várias respostas também. Mas hoje é impossível a gente mencionar a questão da história com H maiúsculo, história com H minúsculo, aquela velha discussão que se faz já desde a academia, né? E nos bancos de sala de aula. Mas é impossível dissociar com a questão da fake news, né? E o tipo de manipulação que esse tipo de informação ele pode gerar, né? A gente viu há pouco tempo o caso da divulgação do patrimônio, né? Da ex-primeira-dama, Dona Marisa, né? E a gente viu que foi divulgado um valor, depois o próprio juiz que estava fazendo o balanço, né, do patrimônio divulga outro valor, mas o que eu queria chamar a atenção é que a notícia foi gerada, né? Então, os grupos que vão usar essa notícia para fins eleitorais e coisa e tal, eles já têm uma notícia. E mesmo que seja publicada uma errata, aquela notícia ela foi gerada e os grupos de militância vão. Então, eu acredito que tenha dois grupos aí principais que a gente possa mencionar em relação a essa questão. Na questão da história com H maiúsculo, que é a história acadêmica, né, a história profissional, como se diz assim, aquela que faz o balanço entre o empírico e o teórico ali, quem tem medo desse tipo de história são as pessoas justamente que não conseguem trazer um resultado a contento dentro da gestão pública, ou cujas suas obras não têm um efeito tão positivo. Então, essas pessoas elas têm medo de serem registradas na história como pessoas que não foram muito eficientes naquilo que fizeram, né? É verdade. E sobre a história com H minúsculo, que é a história não profissional, a história não acadêmica, né? As histórias que contamos no dia a dia, nós temos as pessoas que têm medo das fake news, né? As pessoas que têm um trabalho, sim, a zelar, que têm resultados dentro do seu trabalho. Aí nós podemos listar até mesmo alguns funcionários públicos, né? Podemos fazer uma alusão àquele reitor, né? Que depois de ser acusado acabou cometendo suicídio, porque o cara acaba perdendo uma carreira, e ele tinha uma série de resultados no seu trabalho, né? O que a gente pode dizer, então? Esse é um segundo grupo de pessoas. São as pessoas que têm medo da história fake, né? Acredito que essa seria mais ou menos os dois grupos principais. Existem vários outros, mas esses seriam os dois grupos principais da nossa atualidade aí. Eu concordo contigo, assim, aqui. Um dos problemas que nós temos hoje é a questão da fake news. E aí, hoje de tarde, eu estava até pensando, assim, os próximos livros didáticos que vão chegar, que, se eu não me engano, deve ser, o que nós temos hoje são os livros novos, né? Vai até 2023, se eu não me engano. Será que os próximos livros de 2024, será que ele vai vir como título as eleições de 2018,
as eleições fake news. Eu fico imaginando que o título deveria ser esse, né? Tamanho, assim, as barbáries que foram ditas, né? Eu queria que tu comentasse um pouco disso. Olha, Antônio, eu conheço bastante a realidade das escolas estaduais e municipais, né? Que são as maiores redes de ensino. Embora tenha surgido nos últimos tempos aí os institutos federais, as escolas estaduais e municipais são a grande maioria. Eu não sei dizer certamente, precisamente quantos por cento, mas eu acredito que certamente 95% dos estudantes matriculados hoje ou estão matriculados na rede municipal ou estão matriculados nas redes estaduais de ensino. E quando chegam livros para nós, chega uma quantidade muito grande de livros. Eu acho muito difícil que possa acontecer algum tipo de censura nesse processo. Por incrível, é uma boa notícia, pelo menos, né? Porque e também tem muitos professores, eu não sei nas outras disciplinas, né? Mas nas outras áreas, tipo geografia, mesmo matemática, né? Mas em história, eu acho muito difícil que possa acontecer algum tipo de censura nesse. Como é que eles vão vetar algum tipo de livro? Chegou para mim mais de 20 livros diferentes de história esse ano, né? Para escolher qual vai ser o livro desses próximos 3 anos, né? Esse próximo período em que vai valer os livros aí. Então, não sei, eu acredito que não há como o governo, ou mesmo essas forças que dizem que vão promover uma limpa nos livros didáticos, eu não vejo como eles vão fazer isso, a não ser que eles venham a interferir na produção das editoras. Eles peguem lá, por exemplo, sei lá, vamos citar um exemplo, a Editora Moderna, a Brasiliense, né? E venham a interferir na produção dessas editoras. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Eu acho que não tem como eles fazerem isso, né? Eu acho assim, por mais que eles tenham avançado na questão do autoritarismo, a gente tem uma questão assim aqui, está tendo determinadas resistências, né? E por incrível que pareça, hoje o STF ele está jogando do lado da democracia, né? Por incrível que pareça, sim, ele está tentando segurar esse governo que está aí, em algumas medidas autoritárias, inclusive uma das tantas, que são tantas que saem, né? Que não dá para dizer que é a última, mas uma delas que eles expulsaram os diplomatas da Venezuela, e o STF foi para cima e disse que não, tem que ter uma justificativa bem concreta em cima dos acordos diplomáticos internacionais, e não pode ser assim, né? Então, o STF está dando uma segurada. E a questão do livro didático, eu não sei se vai dar tempo para eles tentarem intervir nessa área, né? Porque, bom, eles estão atolados, cheios de problemas, e eles criam problema, né? Apesar que eu acho que muitas vezes é uma estratégia para isso, né? Criar problemas para poder administrar. Mas, enfim, fala. Mas em relação a isso aí que falou, Antônio, eu acho que seria bastante interessante a gente chamar bastante atenção para essa questão. São outros mecanismos. Eu acho que mesmo não estando no governo, ou estando no governo, e o governo não tendo grande capacidade de influenciar na produção desses livros e no conteúdo dos livros, até porque esses livros são feitos por muitas empresas privadas, né? Que fornecem material para o Estado, para o governo do Estado e para os municípios. Mas eu acredito que o mecanismo de intervenção nesses livros e nesses conteúdos, ele venha muito mais, eu diria que, não sei se a gente se lembra, estudando história da ditadura, tinha aquela autocensura, Sim. que era um mecanismo, Eu acredito que a pressão das comunidades e de grupos organizados por fora do governo, sabe, pode ter uma influência bastante grande, aí sim, na produção desses livros. Inclusive nos conteúdos que os livros possuem ali, né? Porque a gente não pode deixar de vincular os atuais conteúdos à geração que teve na década de 90 e dos anos 2000 aos anos 2010. Essa geração, ela pegou uma crise muito forte na década de 90 ali, uma crise provocada pelo neoliberalismo do governo Fernando Henrique, né? E quando eles já vieram questionando muito
justamente esse neoliberalismo e vinculando ele bastante à ditadura que veio anteriormente ao governo Fernando Henrique Cardoso, aos 8 anos, né? Então, esse questionamento bastante forte esse período anterior, até porque nós saímos de uma crise muito grande na década de 90, principalmente o desemprego alto, né? Essa comunidade, ela acabou pressionando bastante. E a gente acha que não, mas sim, há uma influência bastante grande no meio acadêmico dessas demandas da sociedade. É como se fosse uma moda histórica. É o que acontece. Então, eu ficaria muito mais apreensivo com esses grupos sociais organizados fazendo pressão do que propriamente com esse governo atual que está aí. E que eu acredito que não vá muito longe. Eu também acredito. Muitas vezes, assim, a gente está fazendo na aposta, né? E às vezes eu fico imaginando se não é mais uma vontade nossa do que uma realidade, porque no próprio período eleitoral, eu achava impossível ele ganhar com tamanhas asneiras que ele falava. E aí eu ficava assim, aí depois aconteceu, os caras ganharam e os caras continuam enlouquecidos, e eles têm um bando de seguidores aí, tipo seguidores de seite mesmo, são pessoas fanáticas e incapazes de poder fazer um raciocínio minimamente mas, Ricardo, mas assim, ó, o nosso papo, a ideia, a gente tem que tentar imaginar agora o que seria quando terminar essa crise toda da quarentena, da pandemia, que a gente conseguir vencer esse vírus, né? Como é que a gente Sim. pode imaginar que o Brasil vai ser não só o Brasil, o mundo? E aí eu tenho lido muito sobre o tema, eu tenho visto também muitos vídeos, muitos debates, que está acontecendo bons debates. E o pessoal ligado à economia, o pessoal mais progressista, eles já estão dizendo assim que o pós-pandemia não vai ser muito bom para nós, porque eles estão dizendo assim, vai ter muito desemprego, a tendência é o salário baixar mais ainda, o trabalho informal avançar mais do que já está. Então, os economistas estão dizendo que, olha, não, o jogo vai ser muito difícil, o jogo, e a coisa vai piorar. Quem é que vai ganhar nesse cenário? Os grandes empresários, que vão conseguir comprar empresas muito baratas, que vão conseguir achatar mais a questão do salário dos trabalhadores, e eles vão prosperar mais ainda. Então, nesse quesito, a questão dos empresários, eles vão se sair bem melhor da crise. É a mesma coisa nós imaginarmos o pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, para as grandes empresas que teve que reconstruir os países, foi um baita negócio, né? Um baita negócio. E aí eu te pergunto assim, ó, essa é a primeira questão. Aí a segunda questão que eu imagino, e aí eu já digo assim, que é muito mais uma vontade minha, digamos com um sonho utópico, né? Que depois que passar isso, as pessoas fiquem mais solidárias, elas fiquem mais humanas, elas se preocupem com o seu próximo, um não queira devorar o outro, enfim, a gente tenha relações mais humanas aí pós, mas só que a gente tem a realidade também que nos confronta. Queria tu comentar sobre isso. Pois então, Antônio, eu acho que muitos de nós desejamos que haja uma consciência coletiva maior depois da pandemia, né? Mas eu não sei quais são os limites, né, dessa realidade ou dessa interpretação. Porque se num cenário pós-pandemia nós tivermos uma situação de crise forte, há uma grande possibilidade que essa crise ela venha, como é que eu vou dizer, aumentar mais ainda a questão individualista. Tá? A gente não pode achar que um fator externo, unilateral, porque a pandemia é um fator, né? É um fator social. A gente não pode achar que um único fator social isolado, que ele vai provocar uma mudança muito grande nas mentalidades, assim. Há uma probabilidade bastante grande que em situações de crise extrema, que justamente o lado mais egoísta ele esteja
como é que eu vou dizer assim, potencializado. Isso pode acontecer, né? Outra questão que eu queria mencionar, voltando à questão da ciência e a questão do pós-pandemia, né? Como que a ciência lida. A gente tem a sociedade pós-peste negra na Europa ali. E a peste negra, ela não gerou na Europa, assim, um sentimento coletivo, como se imagina. Claro, a gente tem que realmente, quando for fazer uma comparação, assim, uma análise do passado com o presente, ver que o presente é muito diferente do passado. Nós temos outros elementos. Mas o que eu quero dizer é que um efeito, ele nunca é desencadeado somente por um único fator. Então, eu acredito que a gente tem que pensar na pandemia e na reação entre a pandemia e as políticas pós-pandemia. Eu acredito que dependendo da maneira como as economias, os estados, as nações, né, as sociedades, vamos colocar assim, lidarem com o pós-pandemia é que vai determinar. Eu acho que essa interação, naquele conceito de Gramsci, né, onde a realidade é uma via de mão dupla entre o indivíduo e o ambiente. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de economistas na Holanda que está pregando o decrescimento. Eles querem diminuir a atividade econômica do país e tudo mais, e gerar um outro tipo de economia ali, um outro tipo de relação entre o ambiente e o indivíduo, e entre a natureza e a sociedade. Então, para um tipo de política pós-pandemia, baseada no decrescimento, como pretende ser o modelo holandês, né? A pandemia talvez, e aí é um absurdo até o que eu vou dizer em relação ao enorme número de pessoas mortas aí, coisa e tal, mas há uma grande probabilidade que essa política até se aproveite da pandemia, ou tenha no pós-pandemia, tenha um terreno muito fértil para se proliferar. Agora, se nós sairmos da pandemia, nós realmente não tivermos nenhuma ação do governo de distribuição de renda, ou mesmo de impulsionamento das atividades econômicas aí, e a nossa sociedade continuar se baseando no mesmo modelo predatório e de relação predatória com a natureza, com o ambiente, com o meio urbano. Bom, há pouco tempo eu estava conversando com um amigo meu, ele trouxe de novo à mesa Milton Santos, né? O grande geógrafo aí, e aproveitando Milton Santos falando de uma reforma urbana, né? Se nós, num pós-pandemia, não tivermos um novo paradigma na construção das cidades, por exemplo, pode ser que o pós-pandemia seja ou a pandemia ela traga frutos piores e deixe tudo muito pior do que o anterior à pandemia. Não vejo como ela poderia ser positiva. Eu acredito que a única coisa positiva que possa vir no pós-pandemia é uma mudança no paradigma e nas políticas públicas que forem colocadas em prática. Aí sim, tá? Se depois dessa pandemia passar, do isolamento passar, desse lockdown passar, depois disso tudo passar, nós tivermos outras políticas públicas e outros objetivos e outros paradigmas de pensamento, pode ser que a gente consiga construir algo melhor. Porém, se nós continuarmos no mesmo paradigma, principalmente o neoliberal, eu não vejo que isso tenha um horizonte tão interessante assim, não. Pois é, antes aqui só dar uma interrompida, porque entrou um comentário aqui do pessoal dando boa noite para nós, a Augusta Sarmento, boa noite, o companheiro e conhecido, o Walter, né, também, e a Aline, dando boa noite para nós. Boa noite. Usando ela. Então, o que antes da pandemia, a gente já estava vendo uma coisa assim. Tem agora a questão dos entregadores agora de comida por aplicativo, né? Sim. Teve um tempo uma circulada bastante pelo centro histórico ali de Porto Alegre, estava fazendo um curso, me chamou muito a atenção. Não eram os entregadores de comida de bicicleta,
Alguns usavam até aquelas bicicletas de Itaú, né? Sim. Não tinham bicicleta e usavam aquela bicicleta. Mas o que me chamou a atenção era entregadores de comida a pé, andando a pé pelo centro histórico. Aquilo ali deu para ver um nível de relação de trabalho que a gente está tendo no Brasil, isso já era antes, né? E é algo surreal isso aí, a gente está virando numa barbárie. Se nós imaginarmos assim, do ponto de vista histórico, as relações de trabalho no tempo da escravidão, olha, não, a gente não está tão longe disso. A gente não está tão longe disso. Então, assim, ó, o pós-pandemia, como é que a situação ela pode ficar? Ela pode piorar muito mais para nós, né? Ou ela pode melhorar, né? Mas só que aí o melhorar vai depender muito da intervenção organizada dos trabalhadores. E esse, na Organizado. verdade, é um desafio, né? Um grande desafio. Onde o trabalhador possa ter a consciência de classe para mudar essa realidade. E, bom, hoje a gente está tendo aí, digamos que, algumas condições de fazer essa transformação. Algumas condições, né? Quem sabe a gente não consiga virar esse jogo predatório que está acontecendo. O interessante é que ele está acontecendo no mundo todo, não é isolado, então o mundo todo tem que se rever. Mas a preocupação é o trabalhador ele continuar passivo, ele continuar cruzando os braços e dizendo, não, isso não é problema meu, é problema dos outros, né? E acho que esse que vai ser o grande desafio nosso, né? Chama atenção uma coisa. Antes da pandemia, a gasolina ela já devia estar nos seus 4,60, 4,80, se eu não me engano. Por aí. Como ultimamente eu ando usando gás, né? Então, não sei. Mas aqui perto de casa, sabe quanto é que está o preço da gasolina? 3,70. Eu já vi até a 3,68. O gás, para ter uma ideia, está 3,60. A gasolina está quase no mesmo nível ali. E esses dias também um economista estava dizendo que o preço do combustível ele não vai aumentar mais pós-pandemia. Ele vai continuar nesses preços que está hoje. Aí a gente pode ter um fator positivo. Uma questão que eu acho que a gente tem que trazer para o debate, sabe, Antônio? As tecnologias disruptivas, né? Por exemplo, em sala de aula, há pouco tempo eu estava conversando com a gurizada aqui, da comunidade, e perguntei para eles, quem é que conhece um lampião? E a gurizada, a maioria disse, a maioria não sabia o que era. Mas uma sala com 30, 2 sabiam o que era. Tal coisa. Tá aí, quem é que já usou? Ou já viu funcionando? Aí ninguém tinha visto funcionando ainda. Ninguém tinha utilizado ainda. Ou pouco se utilizava. O que eu quero dizer com isso? Quando surgiu a eletricidade, a eletrificação das cidades, e veio a energia elétrica, ela se tornou uma tecnologia disruptiva. Ela se tornou muito mais barata do que comprar querosene e ligar um lampião. E muito mais eficiente. Então, a gente vê, principalmente na Europa ali, e nos países asiáticos, China, Vietnã, Camboja, Laos, um investimento muito grande em painéis fotovoltaicos, por exemplo. Então, eu acredito que o que seria o pulo do gato? O pulo do gato seria uma troca de matriz energética ou uma troca de modelo energético. E eu acredito que países que tenham uma política mais autogestionada, assim como no caso da China, eles vão ter capacidade de investir nesses novos modelos energéticos. Eu acho que as tecnologias disruptivas que vão vir dentro da geração, da produção e da distribuição de energia que vão, nos próximos 10 anos, 15 anos, aí, realmente dar linha sobre esse setor. Mas, Ricardo, os chineses estão prometendo carro elétrico e acabar com o carro a gasolina, né? É justamente essa questão. Mas eu acho que mais do que o carro elétrico, a gente se preocupa muito com a questão... porque a tecnologia disruptiva, quando ela entra, ela provoca uma ruptura muito grande em tudo
e em todo o ambiente em volta dela. Se a gente parar para pensar, por exemplo, uma locomotiva a vapor e comparar ela com um avião, né? O avião ele não extinguiu a ferrovia, mas ele fez com que outras janelas e outras oportunidades de transporte se tornassem extremamente viáveis e ele encurtou o mundo, ele diminuiu o tamanho do mundo, vamos botar assim de uma maneira bem... Mas eu acho que em relação à geração de energia, o mais determinante seja a capacidade de produção de energia domiciliar. De eu implantar um sistema fotovoltaico na minha casa e esse sistema me permitir ter a capacidade de alimentação de tudo que eu tenho dentro de casa. Mas, parece um papo meio futurista, mas se a gente for pensar, da locomotiva a vapor para a locomotiva a diesel, tu já tem uma mudança gigantesca, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, da tecnologia disruptiva, a gente deve trabalhar ela mais em história, né? Porque parece ser uma coisa nova, mas não é. Nós já tivemos dentro das revoluções industriais, e agora a gente vai estar na quarta, a gente está passando pela quarta revolução industrial, né? Quando a gente estuda ali a Revolução Industrial, nós estudamos uma série de tecnologias disruptivas que provocaram uma série de mudanças. A gente tem que ver também as tendências tecnológicas aí que vão se impor daqui para frente, que vão, de uma certa forma, sugar recursos aí e vão se viabilizar, né? Então, não é só a energia fotovoltaica, mas aí é que a gente volta naquela questão anterior. Porque, por exemplo, o nosso governo atual, ele tem uma política clara de dificultar a implantação de uma série de tecnologias como essa, né? Então, por exemplo, no âmbito da legislação, nós tivemos uma série de ações para dificultar a implantação dessa nova matriz energética, de uma nova matriz de produção de energia. Teve até uma coisa que parece piada, mas não é piada, a questão de tributar o sol. Mesmo que tu instale um sistema fotovoltaico na sua residência, ou mesmo numa empresa, mesmo assim tu vai ter que pagar para a distribuidora de energia. Como se aquele painel fosse dela. Aí tem que ver muito bem como é que funciona a questão da legislação. Mas tem isso. E existem propostas, existem grupos que defendem esse tipo de proposta, né? Em compensação, nós temos alguns outros países europeus, e aí dá para citar vários, mas principalmente os países da região norte da Europa, que têm uma política bem clara de facilitar e de diminuir a tributação sobre os painéis fotovoltaicos e deixar eles muito mais acessíveis a todos os tipos de atividades humanas, né? Ele é muito caro, ele. Tá? Posso fazer aqui, entrou um internauta aqui, o Opa. Pereira. Aqui é o Jefferson Tanger. Boa noite. Estou acompanhando esta reflexão necessária. Legal, gostei dele aqui. Então, mas assim, essa questão dos painéis, o problema é que o custo dele é absurdo, de tão caro que é, né? Absurdo. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem muito hoje, que se proliferou, é a questão dos condomínios, né? E tu não vê, por exemplo, condomínios que são projetados, que a própria empresa poderia dizer, não, aqui nesse condomínio a gente já vai construir os painéis aqui, e mesmo assim tu não vê pelo custo que é muito elevado. E a questão das periferias, então, isso seria assim uma mão na roda, né? Porque o custo da água e da luz para a população de periferia é um absurdo isso. Absurdo. É um absurdo. Tem famílias que pagam de 200 a 300 reais por mês. Se a família ganhar um salário mínimo, olha, boa parte do salário vai ali já. Então, as pesquisas... rever tudo. As pesquisas atuais mostram que uma boa parte do custo hoje das famílias é relacionado com transporte, né? Mas transporte é diretamente ligado com a questão energética.
né? A gente falou em questão de carro elétrico e tudo mais. E aí eu queria voltar na questão do pós-pandemia. Eu acredito que existe uma série de pensadores hoje, e alguns. É que hoje na história a gente fala num intervalo de 50 anos para trás, no mínimo, né? Mas existem pensadores contemporâneos aí que lançaram uma série de teorias que tinham o intuito de provocar isso exatamente que tu falou. Maior acesso a, a todas as ideias da civilização, né, de uma maneira mais equitativa para as pessoas. Porém, a gente tem que ver o quão distorcido são essas teorias. Por exemplo, quando a gente pensa em Oscar Niemeyer, né, e aquele conceito de superquadra do Oscar Niemeyer, quando ele projetou Brasília, tinha-se uma ideia de que todo o primeiro andar fosse um andar público, onde facilitasse a circulação de pessoas e tudo mais. Depois a superquadra ela foi alterada, ou seja, eles pegaram um projeto pronto e alteraram ele. Né? A gente traz, por exemplo, para Anísio Teixeira, que ele pensa a educação não só na questão didática, mas também na questão infraestrutural, que é fundamental dentro da educação, se pensar isso. Bom, quem já entrou numa escola estadual ou municipal e viu o quão precárias são as instalações, e as instalações são, muitas vezes, eu não digo sempre, mas muitas vezes, e eu arrisco dizer, na maioria das vezes, instalações precárias. E aí a gente vê o quanto que esses teóricos e essas pessoas que produziram essas tecnologias, eles não tiveram essa tecnologia distorcida. Né? Por exemplo, o conceito de superquadra, ou o conceito, vamos pegar o exemplo do Copan, sim, aquele grande residencial no Rio de Janeiro, né? Ele tinha uma ideia de produção dos grandes residenciais, e que isso, depois, produzindo vários desses, semelhantes ao Copan, que a gente pudesse ter uma política de massa e minimizar os efeitos da carência de moradia no Brasil. Segundo o MTST, se não me engano, o MTST, 8 milhões de moradias. Mas quantos Copans foram construídos? Um só. Né? A gente vê a questão do CIEPS. Bom, isso é um chavão. Aqui no Rio Grande do Sul, uma e duas se fala no CIEPS, né? Sim. E é um conceito que deveria ter sido trabalhado. É um conceito que não é uma tecnologia que não deveria ter se perdido. Nós deveríamos ter investido dinheiro naquilo ali. Porque um dos maiores problemas que se aponta nos sistemas educacionais brasileiros é a opção por pequenas centrais educacionais. Se a gente trabalhar aquele chavão e ver... Vamos pegar um exemplo. Aqueles filmes dos Estados Unidos, onde os jovens eles entram num sistema de transporte específico para a escola. Sim. Por que precisa de um sistema de transporte específico para a escola? Porque eles não constroem pequenas centrais como nós. Eles constroem escolas para uma quantidade muito maior de estudantes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma série de escolas que tem cerca aí de 1.000 estudantes, escolas estaduais. Tá? Qual é a probabilidade de eu botar um atendimento de psicologia, um psicólogo, sendo que eu tenho pequenas centrais? Quantos profissionais eu vou ter que contratar? Agora, se eu tivesse uma grande central educacional, eu poderia... Então, voltando para essa questão do pós-pandemia, eu acredito que a relação com as políticas pós-pandemia e a pandemia é que vão dar um resultado aí diferente, ou podem dar um resultado diferente. Se a gente continuar no mais do mesmo, a gente pode ter um futuro não muito promissor. Agora, trazer de novo esses conceitos, essas políticas de massa. Né? Isso. Só para dar uma lida aqui, a Aline está comentando aí conosco aqui, importante debate, né? É necessário. E Nilde Cleia, acho que pronunciei certo, está dando boa noite aqui para nós aqui. Opa.
Boa noite. Já comentou na questão dos CIEPs do Rio de Janeiro. Esses tempos eu estava vendo uma entrevista do Roda Viva, daquelas antigas, com o Darcy Ribeiro, que foi, na época do Brizola, foi o vice-governador e o cara que implementou, né? Os números que eles fizeram em quatro anos lá é assustador. O projeto deles era fazer em torno de 500 CIEPs. Conseguiram entregar quase 300. Mesmo assim, 300, né? Cada CIEP atendia 1.000 crianças. 1.000 crianças. A criança chegava às 8 horas da manhã e ia embora às 5 da tarde com janta. Com janta. E, bom, e aí na sucessão entrou o pensamento conservador e os CIEPs simplesmente foram desativados. Acabou. Então, é o interessante nesse pós-pandemia, a gente já, os progressistas aí, o campo popular, já produziu muita experiência significativa que pode ser reimplementada, né? Muitas coisas. Uma questão baixa hoje, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família poderia estar salvando aí as pessoas da miséria hoje, mesmo que seja um recurso muito baixo, mas não permite que as pessoas passem fome, né? E nós temos também a questão da política participativa, que seria a população participar do debate político e debater o seu bairro, a sua rua, o que vão fazer. Tudo isso pós-pandemia, que a gente pudesse resgatar muitas políticas importantes. Esses dias eu estava lendo um livro do Lenin, né? Fazia aula para ler o livro, e aí o livro do Lenin, ele abordava uma ideia que inconscientemente eu já tinha, e aí eu fundamentei a ideia que ele elaborou, que ele falava da democracia liberal e a democracia socialista, né? E aonde ele dizia, na democracia liberal tu tem o direito de votar. Na democracia socialista, não. Na democracia socialista, tu vai ter direito à escola, à educação, a transporte, ao emprego, a salário. Isso é democracia, né? E muitas vezes a gente não toma isso como uma questão democrática. Democracia é tu pegar e dar direito para as pessoas também participarem da vida social. E hoje não tem. A democracia hoje, na verdade, é para as pessoas votarem e manterem o mesmo sistema político que vai lá e vai nos saquear, né? O tempo todo. O maior exemplo dos bancos, né? Os bancos continuam faturando seus bilhões e bilhões todos os anos. É aqueles balancetes deles lá dizendo, o Itaú faturou tantos bilhões, o Bradesco faturou tantos bilhões. E aí a gente pergunta, cadê a democracia? E pós-pandemia, que a gente possa rediscutir o tipo de sociedade que a gente está vivendo, com novos valores, novas ideias, novos conceitos, para tentar fazer algo mais solidário e mais humano. O que tu acha disso? Isso, eu queria, na questão da discussão sobre democracia, e nessa abordagem que tu fez aí, Antônio, eu queria agregar algumas outras ideias aí. Vamos falar sobre a questão da mídia. Se fala muito em democracia, e hoje se publicar países que possuem uma mídia livre, que são países democráticos, que seriam um dos elementos para ser considerado um país democrático, seria ter uma mídia livre. Aí o que é o conceito de mídia livre que muitos grupos trabalham hoje? É a mídia privada. Então nós temos uma empresa privada que é dono de um conglomerado de mídia. Pode ser rádio, TV, jornal e estúdios para produção de conteúdos fílmicos, né, cinema ou mesmo internet, conteúdos menores e coisa e tal. Editora, de todo tipo. Mas como se só o ambiente, ou só o setor privado, sendo o dono da mídia, fosse a mídia livre. Não é. Nós temos vários outros setores da sociedade, como, por exemplo, sindicatos.
grupos religiosos, grupos comunitários, né? E até que ponto esse grupo, esses outros grupos, esses outros setores da sociedade, eles se sentem representados ou eles têm voz se o sistema de mídia, o sistema que regulamenta a mídia num país, dá preferência só para a existência de mídias que são propriedades privadas, que são gerenciadas por empresas privadas. Então, por exemplo, agora a gente tem a TV CUT. A TV CUT, ela é digital, né? Mas tinha uma lei na época da ditadura, eu não sei se essa lei ainda é vigente, mas eu acho que é, onde sindicatos são proibidos de serem donos de canais de TV. Sim. E teve uma discussão bastante interessante na Argentina, há pouco tempo, que é a Argentina pré-Macri, né? Antes do Macri, quando estava lá a Cristina Kirchner ainda, sobre um marco regulatório de mídia que eles queriam colocar. Eles queriam botar reorganizar a mídia deles em cotas. Então, cada setor da sociedade teria uma cota de canais e de acesso a esses veículos de comunicação. Eu achei bastante interessante. Confesso que não pude estudar a fundo a proposta argentina, mas é uma questão que a gente tem que pensar. Até que ponto eu posso dizer que uma mídia que só tenha empresas privadas e que outros setores da sociedade não sejam donos de canais de TV, por exemplo, eu posso chamar essa mídia de uma mídia livre? Eu acho que não. Eu acho que tu não tem todos os setores da sociedade representados ali. Tá? Então, isso é uma questão muito interessante sobre a democracia. E se nós realmente estamos numa democracia. Aí a gente volta para o sistema eleitoral, que foi o que tu tinha mencionado. Será que simplesmente garantir o direito ao voto, que é fundamental, mas parar só nisso, deixar só nisso? Nós temos aí democracia, o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento, o acesso a cursos de formação de diversos tipos, tanto da área das ciências humanas quanto da área das ciências exatas. E isso, de uma certa forma, é a garantia de democracia. E eu não consigo pensar democracia sem isso. Eu acredito que seja um dos alicerces da democracia. Como é que eu, sem ter acesso a canais de mídia que me forneçam elementos para tomar uma decisão, como é que eu posso tomar uma decisão? A questão das fake news, por exemplo, né? Pô, se trata de censura ou combate a fake news? Não sei. Porque a liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade para mentir, né? Ou a liberdade para difamar. Eu posso ter uma liberdade para difamar? Será que isso não deve ser, de uma certa forma, eu não digo controlado, mas deve ser separado? A liberdade de expressão mas também a garantia da fonte daquela informação. Tá? Então, isso sim seria um dos pilares da democracia. Mas voltando para a questão de que nada é unifatorial, né? A democracia ela não vai ser garantida por um único fator. Nós falamos aqui de mídia, nós falamos da questão eleitoral, a possibilidade de eleger os governantes, nós falamos de acesso. A gente poderia somar aí a discussão ficaria gigantesca, o acesso a financiamentos, o acesso ao crédito. O acesso ao crédito é uma coisa que garante democracia. Como é que, se eu não tenho, e quando a gente fala em acesso ao crédito, não é só dar um empréstimo para uma pessoa, ou para um CPF, financiar um projeto. Quando a gente fala possibilidade de financiamento, a gente fala também do gerenciamento do BNDES. E para onde estão indo esses recursos públicos? O recurso público, ele migra para certas áreas, e ele financia certas áreas. Então, aí entra o que tu falou. Até que ponto não seria mais interessante democratizar a gestão do BNDES, por exemplo? Exatamente. Tem que ser democratizado. Se o orçamento participativo que funcionou durante muito tempo aqui em Porto Alegre e trouxe bons frutos, né? Tem algumas críticas, mas sempre vai ter críticas. Mas o orçamento participativo que de Porto Alegre trouxe uma série de experiências na gestão, até que ponto o orçamento do BNDES não tem que ser participativo? E isso é democracia. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, assim,
Esses tempos eu dei um exemplo para os alunos em sala de aula. Eu perguntei para eles quem é que tinha mães e pais que trabalhavam por conta, questão de salão de beleza, manicure, alguém que faz comida para vender. E aí apareceu ali na sala de aula uns 5% que, será, a minha mãe é manicure, a minha mãe faz isso, ela faz aquilo. Aí eu disse, então vamos fazer um exemplo agora. Vocês imaginem se a mãe de vocês pudesse pegar um empréstimo aí, quem sabe aí de uns 100 mil reais, para poder fazer um investimento. Digamos que talvez construir alguma coisa lá, que não precise pagar aluguel, enfim, ter o seu negócio próprio. E aí, esse empréstimo dela fosse parcelado em 10 anos. E ela pagasse lá, sei lá, uns 200 pila, 300 pila por mês. Isso aí seria interessante? Aí todos dizem, mas claro que seria. Mas não é assim, mas para as grandes empresas é. Para as grandes empresas, né? Vão lá e pegam milhões e eles parcelam em décadas aquilo, com juros muito baixos, né? E muitas vezes quando pagam, né? Daqui Às um vezes pouco eles já... recebem até anistia das dívidas. Sim, e aí tem o perdão das dívidas ainda, né? Mas só que tudo isso, ah, a população, ela está completamente à margem desse debate, porque esse debate não chega para eles. Porque por exemplo, o maior parâmetro de informação, digamos que de democracia, que eu não entendo que esteja, né? Que é os grandes meios de comunicação. Toda noite no Jornal Nacional vem lá as notícias mais importantes daquele dia. Em nenhum momento vai se falar em desigualdade social, os empréstimos, isso, aquilo, jamais vai se falar isso, porque eles se beneficiam disso. No último mês, eu terminei de ler a biografia do Getúlio Vargas. Né? Tinha uma parte ali que era bem interessante. Quando ele retorna ao poder em 50, né, pelo voto, né, ele percebe que os meios de comunicação estão completamente contra ele. Então, o que ele faz? Ele vai lá conversar com um jornalista, um cara respeitável, e vai perguntar para ele: tem que botar um jornal aí para nós tentar meio equilibrar essa questão da mídia, né? E aí, bom, o cara diz, mas eu não tenho recurso para isso. Não, o governo consegue um empréstimo para ti. Então, o governo conseguiu um empréstimo, que era o jornal, se eu não me engano, A Hora. Acho que é A Hora, que era o jornal daquele período. E bom, A se fez o última hora. empréstimo, a última hora. E aí, os outros meios de comunicação, principalmente a Rede Globo, né? Principalmente a Rede Globo, o jornal Globo, né? Foi para cima e denunciou o escândalo de corrupção, blá, blá, e pegou um empréstimo do mais, etc. O cara, o dono do jornal, saiu desesperado, pedir dinheiro emprestado para os amigos para pagar o empréstimo. Só que o jornal o Globo devia para o governo há décadas e nunca pagou. A Folha de São Paulo, a mesma coisa. Então, ali, tu não tem democracia ali nesse meio. Não tem democracia. Isso que a gente está fazendo aqui é uma questão democrática, mas só que o nosso alcance é muito limitado em relação ao deles, né? Eles já estão aí há mais de 50 anos aí formando a opinião das pessoas, né? Há mais de 50 anos. Então, bom, esse eu acho que seria a grande questão pós-pandemia de uma democratização assim, radical. E radical ao extremo assim, da população começar a debater o país. O que nós queremos do país? O que nós vamos fazer do país? Os recursos públicos, onde é que tem que ser aplicado, afinal? Tem que ser aplicado lá no BNDES para o Dória e o Luciano Huck comprar jatinho? Eu fico imaginando, o Luciano Huck ganha mais de R$ 1 milhão por mês. E ele precisa de empréstimo público para comprar jatinho.
Isso não é democracia, né? Mas só que tem um detalhe, que aí nós trabalhadores, a classe trabalhadora tem que aprender. O andar de cima, eles fazem esse debate o tempo todo, e a democracia segundo a visão deles, né? Segundo a visão deles, o que eles entendem por democracia. E a gente está muito atrás nesse debate ainda. A gente não compreende, a gente acha que isso é meio natural. Não, mas é que ele é assim porque ele tem direitos, ele trabalhou mais do que nós, né? E a gente não tem. E aí fica nessa questão aí que eu acho que é bem emblemático, né? E a esperança é que a gente consiga mudar esse jogo ainda. A questão do acesso ao crédito, Antônio, ele é fundamental, né? Eu estava conversando com um amigo meu, é um dos que está assistindo a live, o professor Jefferson, e eu estava pensando assim, como é que se dava, né, a gestão de recursos e como é que se deu a gestão de recursos na maioria das sociedades da história humana. Eles pensavam da seguinte maneira: nós temos mão de obra, nós sabemos fazer o que a gente quer fazer e nós temos a matéria-prima. Então, se nós temos a mão de obra, a gente sabe fazer, a gente tem a matéria-prima, nós vamos fazer. Né? Agora, a nossa sociedade atual conseguiu inventar o mercado financeiro. Né? E aí a gente pensa da seguinte maneira: eu tenho a matéria-prima, eu tenho a mão de obra, eu sei fazer, mas eu não tenho dinheiro. Né? Eu queria trazer aqui, até porque certamente outras pessoas, os estudantes aí do ensino médio vão assistir isso aí. Eu queria trazer um exemplo, que é um seriado que eu assisti há pouco tempo, que é A Casa de Papel. No primeiro episódio, na primeira temporada, o cara fala de uma coisa que eu e tu a gente ouviu do professor André Forte Scherer, lá no curso que a gente fez na FAPA, de economia, cadeira de economia, que é a injeção de recursos. Ora, o Banco Central Europeu simplesmente imprimiu dinheiro, gerou valor e injetou nos bancos. Ah, mas para quê? Para gerar liquidez. Né? Para gerar liquidez. É uma injeção de liquidez. Tá? Por que eles não pegam e não geram valores e não investem em infraestrutura, por exemplo? O investimento em infraestrutura, já desde a época de Napoleão Bonaparte, ali, com as políticas napoleônicas, gera uma quantidade de emprego enorme, gera uma inclusão enorme, principalmente se for infraestrutura pública. E, né, outra coisa, se eu posso fazer uma injeção de liquidez num banco, por que eu não posso fazer uma injeção de liquidez diretamente na população? Se gerou um paradigma, principalmente no debate político mais recente, sobre a questão do Bolsa Família, né? Um preconceito bastante grande em relação ao programa. Se nós pensarmos, não tem nenhum país europeu que não tenha um programa similar ao Bolsa Família. Sim. Nenhum país de primeiro mundo, França, Inglaterra, Alemanha, todos eles têm programas de distribuição de renda direta similares ao Bolsa Família. Mas temos grandes críticas ao programa. Eu também tenho críticas ao programa. Eu acredito que ele deveria ser ampliado e deveria ser alterado, uma série de elementos dentro do projeto. Mas todo projeto é assim, tu implanta ele, tu faz uma... Mas isso é acesso direto ao crédito. O que não é o acesso direto ao crédito, senão a distribuição direta de renda? Agora, o gerenciamento... Vamos pegar um exemplo, ó, os Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos é um conjunto de bancos privados. Né? Sim. A Rússia, por exemplo, ela já tem um outro modelo. Ela já tem um banco central, estatal, forte. Por que a gente deve abrir mão de ter um banco central, estatal, forte, e que possa injetar uma quantidade de recurso muito grande em setores estratégicos para o desenvolvimento do país? Por que a gente tem que abrir mão de um banco central forte e estatal para dizer, porque o melhor é ter um banco privado, e não vai ser garantia de que esse banco ele vai investir somas vultosas naquilo que nós precisamos. Tá? Então, acho que isso é gestão. Então, porque a democracia é tu ter um conjunto de bancos privados. Não.
Eu acho que a democracia é tu ter um sistema financeiro que vai garantir que os recursos sejam investidos naquilo que vai trazer o bem ou desenvolvimento para a maioria das pessoas, ou para um grupo grande de pessoas. Então, nesse caso, ter um banco estatal com uma gerência profissional, a meu ver, seria muito mais interessante para o país. Por isso que eu digo, o período pós-pandemia, ele pode ser bastante frutífero. Se nós largarmos de mão, ou se ele se vincular também à falência desses chavões. Por exemplo, há pouco tempo se falou muito do ministro, né, o Mandetta. Ele é dos Democratas, se não me engano. Sim. Pô, de fato, o cara é um técnico da área da saúde. E ele teve uma boa gestão ali. Mas ele não pode ver que grande parte da fragilização do sistema atual foi promovida por ele. Ele foi um dos caras que mais fragilizou o SUS antes da pandemia. Porque ele né? Oi? Ele vem do setor privado, né? Ele vem do setor privado. Então, ele foi um dos caras que mais fragilizou o SUS. Entende? Então, o acesso... Nós temos várias propostas aí. A primeira é de criação de um banco central forte, né? Onde os estados da federação sejam acionistas desse banco, né? E que esse banco ele tenha acesso, sim, a um fundo soberano e que possa, sim, fazer uma injeção de liquidez em outros setores, que não só o setor financeiro. O setor financeiro já ganhou, nos últimos meses, aí, 1 bilhão e 200 milhões. 1 trilhão e 200 bilhões. Isso, Antônio, isso aí dá quase para construir um Brasil novo, do lado desse. Isso dá para construir um Brasil novo do lado, e ninguém fala nada. Aí assim, mas se tu injetar, se tu girar a máquina de fazer dinheiro, como fez Rui Barbosa, né, como ministro da Economia, tu pode gerar inflação. Tu pode gerar inflação se tu não investir no setor produtivo. Se tu investir no setor produtivo, tu também vai ter um aumento da produção. Né? Então, isso eu acho que a gente tem alguns chavões que a gente vai ter que alterar, alguns preconceitos que a gente vai ter que perder. E, voltando, achar que imprensa livre é imprensa privada. A imprensa privada não necessariamente é livre. E segundo, achar que banco privado é sinônimo de dinamismo econômico, não é? Como é que eu vou ter garantia de que um banco privado, com uma gestão privada, vai realmente investir dinheiro em áreas de interesse nacional ou de interesse da população, de modo geral? Eu acredito muito mais num banco estatal e mesmo que existam bancos privados, mas num banco central estatal e com gestão democratizada e que a gente saiba que vai fazer uma injeção de liquidez em setores estratégicos da economia. Para mim, isso é democracia. Exato. E aí, só a Aline que está comentando conosco aqui, Brasil pós-Covid trará um viés de vida, minimamente algo necessário, que já deveria ter acontecido em nossas vidas. Sim, está correto a Aline aqui, que a gente possa repensar, porque assim a nossa sociedade ela está tão viciada, sabe qual é a impressão que eu tenho? E aí, assim, digamos que o planeta ele está desacelerando agora. Nós estamos naquela aceleração louca, aquelas coisas que a gente escuta muito, mas o país precisa crescer, mas o país precisa crescer, tem que crescer, e aquela coisa, e as empresas precisam lucrar, e elas precisam lucrar, e essa busca incessante do dinheiro de forma descontrolada, e as pessoas enlouquecidas com esse negócio do consumismo. Nós vimos em Manaus lá uma cena patética, mas patética a cena. E eles, eu não sei se por uma semana, por alguns dias, eles abriram os shoppings. Eram as pessoas entrando correndo que nem liquidação, sabe? Aquela liquidação onde o produto é R$100, estão vendendo a 10 pila. As pessoas entraram assim no shopping, correndo, enlouquecidas, entrando nas lojas para comprar. Aí eu penso, esse mundo, nós temos que sepultar esse mundo, sabe? Agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu ali
A Federação Gaúcha tinha liberado os treinos, agora já cancelou já. Olha que absurdo aquilo. Aquilo o que é? É as empresas por trás que querem jogos, e é principalmente a TV que está fomentando isso. Tem o comentário agora que faz agora no Jornal do Almoço, que é o Pedro Ernesto dizendo assim, enlouquecido, o futebol tem que voltar ao futebol, tem que voltar ao futebol, e o cara enlouquecido com isso. São esses valores que a gente tem que repensar, cara. Tem que repensar tudo isso, porque assim não dá para a gente continuar nesta aceleração. E aí é o tipo da coisa assim, aquele filme da Alice, que tem uma parte que ela é muito boa, né? O gato tá falando com ela, né? E aí o gato pergunta para ela, para onde é que tu vai? Para onde você vai? E aí ela diz, eu não sei. Então ele diz, então qualquer caminho serve, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas estão assim, né? As pessoas elas nem sabem por que elas têm que comprar tanto. Nas redes sociais, esse dia a gente viu uma socialite que ela estava deprimida, porque ela tem 200 pares de sapato, ela não consegue usar os pares de sapato mais. E ela estava deprimida por isso. Sabe? Esse mundo tem que morrer, esse mundo. Esse mundo precisa morrer. Sabe? Isso que é absurdo. Mas, enfim, acho que a gente chega aqui, já estamos com 1 hora aqui, dá uma complementada aí sobre essa questão aí. Essa aí não pode passar, Antônio. É assim, eu vejo o pessoal muito preocupado em destruir um mundo antigo. Eu acho muito interessante, isso é um pensamento salutar. Eu quero destruir essa visão antiga. E eu vejo pouca gente pensando em como que a gente vai construir uma visão nova. Né? Por exemplo, hoje, parece que estou viajando, mas olha só, eu vou chegar lá. A questão da especulação imobiliária. Quais são as áreas mais valorizadas hoje em volta, dentro de uma grande cidade? Em volta dos shoppings, perto dos centros, né? Centros das cidades. Uma nova sociedade e que tivesse um forte investimento na escola e nas escolas, e as escolas fossem transformadas em centros comunitários de educação, né? E que recurso fosse aplicado nisso, da mesma forma como é aplicado no setor financeiro ou no setor, como é que eu vou dizer, no setor comercial, comércio de um modo geral, shoppings e tudo mais. Se grande parte desses recursos fossem investidos nas escolas e elas fossem transformadas, sim, em centros comunitários, o sistema de educação fosse somado ao sistema de saúde, eles trabalhassem juntos, essa nova sociedade, ela teria como áreas mais valorizadas as áreas próximas das escolas, porque as escolas seriam mega estruturas. Né? Então, como se construir esse mundo novo? Eu acho que isso é um debate mais salutar do que a destruição do mundo antigo. Porque para eu chegar para uma comunidade, para um grupo, e dizer assim, vocês têm que abandonar isso que vocês têm. Eu tenho que oferecer algo melhor. Né? Então, o que eu acho que é imprescindível que os grupos progressistas aí do Brasil façam? Grupos de esquerda, falando de uma maneira mais clara, né? Que eles sentem e debatam, e venham a debater um projeto de governo. E que esse projeto de governo, e aí pode parecer meio autoritário isso que eu vou falar, não seja negociável. Por quê? Porque hoje, e isso foi uma coisa que a gente pôde ver com a gestão do PT, para manter a chamada governabilidade e trazer alguns partidos, essas bancadas ideológicas, elas exigem que tu tire do programa algumas pautas. Só que retirando do programa essas pautas, tu acaba pervertendo completamente o programa. Então eu acho que os desafios pós-pandemia como que eu vou formar um grupo político coeso, capaz de concorrer a eleições, e esse é o programa político que nós temos aí,
instalado, ou mesmo que ele subverta o sistema, mas ele venha a se implantar de alguma forma. Mas como que eu vou gerar essa coesão de grupos da nossa sociedade que são tão diferenciados, sem perverter completamente um programa de desenvolvimento? Né? Nós tínhamos, por exemplo, o que era uma demanda histórica do Partido dos Trabalhadores, que era a questão de uma nova política antidrogas, né? Uma nova política para drogas entorpecentes. Essa política, muitas vezes, ela teve que ser abandonada em vários momentos da nossa história para a gente trazer para dentro da coligação, para dentro da coalizão, grupos que não concordavam com isso aí. A própria pauta do aborto, que é muito comum, né? Como é que eu vou formar hoje um grupo político para concorrer às eleições e eu vou ter que tirar essa pauta fora? E grupos religiosos, eles já não entram nessa pauta, ou já não apoiam uma pauta que seja a favor, por exemplo, da legalização do aborto. Então, eu acho que esse é um desafio grave, e é um desafio grande, vamos botar assim. Como formar um novo programa de governo e trazer grupos tão diferentes para dentro de um programa de governo único, uma pauta de ação única, sem perverter completamente essa pauta. Né? E como que esse mundo vai surgir? Como que esse novo mundo vai surgir, né? Para substituir o anterior? Porque não basta eu derrubar uma casa, depois que eu derrubo a casa, eu tenho que construir uma casa nova no lugar. Eu não vou ficar morando na rua. Né? Eu, pelo menos, não quero. E não desejo isso para ninguém. Mas como é que nós vamos construir esse novo programa de governo, sendo que muitas pautas contestam saberes instituídos, saberes religiosos, de extremismo religioso? Isso é um grande desafio. A política hoje no Brasil, quem disser que tenha, e no mundo, quem disser que tenha a resposta clara para isso, eu desconfio muito dessa pessoa. Verdade, eu concordo contigo. Aí, agora, a gente tem aqui, entrou o Carlos aqui, falou em 500, parece, acho que era os pares de sapato que eu estava falando. Não era 200 que nem eu disse, acho que era 500 aqui, que ele está dizendo. 500 e a pessoa estava deprimida por isso. Né? 500 sapatos? 500 pares de sapato, que maravilha. E aí, entrou um outro aqui, Real Socos. Ele faz aqui um comentário, agora não sei se é em francês ou em inglês. Fala bonne, muito. Bonne. B-O-N-N-E. Não sei se é em inglês, acho que é, né? Não sei dizer. Também não. Enfim, ele mandou uma mensagem para nós aqui. E, bom, agora sim, Ricardo, dando uma concluída nisso que a gente falou, vou te fazer uma pergunta de encerramento agora. Tem isso, e até pelo nosso campo aí das humanas, o campo da história, né? Sim. Se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, na verdade é um sonho que todo mundo tem, né? Quem é que nunca pensou nisso, né? Inclusive, se eu pudesse voltar, eu teria mudado a Copa de 82. Né? Eu ia mudar, se não ter jogado aquela Copa. Eu ia mudar isso, mas ia ser bem pontual, sabe? Mas, enfim, aí eu te pergunto assim, ô Ricardo, se tu pudesse voltar no tempo, qual fato histórico que tu mudaria? Olha, Antônio, eu vou pedir licença para alterar 2 fatos. Eu ia dar uma espichada nessa. Eu ia espichar essa máquina do tempo aí, eu ia tentar fazer 2 viagens. Mas eu gostaria de mencionar aí um fato que eu gostaria de mudar, um fato mais antigo, né? Da antiguidade, período antigo, e um fato mais contemporâneo. O mais antigo que eu gostaria realmente de alterar seria o que é um marco na ciência humana, né, na ciência mundial, é a queima da biblioteca, a destruição da biblioteca de Alexandria. Né? Nós perdemos os manuscritos de Arquimedes, né? Nós perdemos uma série de conhecimento ali que... Bom, nós perdemos como havia sido construído o templo de Saqqara, no Egito, que Sim. Hoje estima-se que ele lidava com magnetismo e já eletricidade antes de Cristo. Então, nós perdemos, a perda de conhecimento foi enorme. Quando
parte da biblioteca ruiu e caiu no mar Mediterrâneo, ou caiu num afluente que desembocava no mar Mediterrâneo, disse que caiu tanta tinta no mar que o mar Mediterrâneo ficou azul por um tempo. Então, eu imagino a quantidade de conhecimento que se perdeu, e não é uma tecnologia que a gente possa recuperar. Eu acredito que é um conhecimento que se perdeu para sempre, né? Porque são textos históricos, são textos de diversas áreas. Bom, dizem que Caio Júlio César, quando destruiu a Biblioteca de Alexandria, e se especula se foi ele mesmo que destruiu a biblioteca, ele dizia que não, pelo menos. E ele ficou com medo de uma quantidade tão grande de conhecimento na mão dos egípcios, né? Então eu mudaria isso. Eu tentaria alterar, não sei se eu conseguiria. Talvez eu chegasse lá e fosse crucificado pelos romanos. Mas eu tentaria alterar isso. Se a gente tivesse com essa biblioteca inteira aí, Antônio. E a segunda questão, uma questão mais contemporânea aí, foi a queda de Salvador Allende no Chile, né? Eu acredito que aquilo ali seja um marco, porque depois o Pinochet, ele inicia a implantação do neoliberalismo. E para mim, dentre as doutrinas atuais, contemporâneas, que mais geraram miséria, pobreza de um modo geral, está o neoliberalismo. Né? Tanto que há um mito de que a Europa é neoliberal. Sim. E é muito difícil discutir hoje com o pessoal da direita. É muito difícil discutir. Porque eles partem de premissas tão equivocadas que é absurdo. Uma delas é que a Europa é neoliberal. Sendo que hoje, se for analisar a PA, a população economicamente ativa europeia, eles têm uma média de 30% da PA deles são funcionários públicos. Ou seja, a Europa, os Estados Unidos, a própria China, que são economias de ponta, mas que têm IDH alto, né? No caso da Europa, com IDH bastante alto, nós temos máquinas estatais enormes. Então, eu acho que a implantação do neoliberalismo ali, através da queda de Salvador Allende e a ditadura do Chile, com Pinochet, ela é principalmente e amplamente danosa para o terceiro mundo, para esses países do terceiro mundo e os países em desenvolvimento, porque é um sistema que foi implantado aqui. Parece um cavalo de Troia. O neoliberalismo, para mim, é um cavalo de Troia. Quem compra aquele ideal ali acaba quebrando e entrando chama dentro. Como sociedade, de um modo geral. Porque os países hoje que têm um índice de desenvolvimento alto não são neoliberais. Pelo contrário, tem um setor estatal enorme. Então eu mudaria isso aí também, Antônio. Exato. Não, tranquilo. Só para complementar agora, a Aline aqui, que está nos acompanhando, ela disse que a mensagem é em francês. Tá? Em francês, a mensagem que mandaram para nós, e ela também deu uma comentada ali sobre o fato que ela mudaria o impeachment da Dilma. Sim. Na verdade, tem tanta coisa que poderia ser mudada, né? Pois é. Tanta coisa que... Um dos fatos também que poderia ser mudado quando começou o cercamento das terras, né? Enclosure? Isso poderia ser mudado. Hoje o ato de cercamento dos campos na Inglaterra. O cercamento dos campos. E aí nós estaríamos, quem sabe, num mundo bem diferente hoje. Mas eu acho, então, que é isso, então, Ricardo. Acho que deu uma boa live, eu acho. 1h14 minutos aí, 1h15 minutos aí. A gente entrou em vários temas aí, acho que é importante. E já te convidando aí para a gente continuar com esses bate-papos aí. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, aproveitar essa pandemia e aí no pós a gente conseguir atingir aí um debate aí, o maior número de pessoas possíveis aí para poder debatendo. É isso que está faltando. Nós temos que nos apropriar do que está acontecendo na sociedade. Eu acho que é isso. Hoje, te agradeço muito. Antônio, então, agradeço aí o convite, tá? Faço votos de que não só a tua iniciativa aí prospere,
mas que surjam outras iniciativas, outros canais, outros professores organizarem mais canais aí e se tornarem também multiplicadores do conhecimento e gerar um debate, porque assim, ó, eu acho que nós temos hoje já muitos debates. O que nos falta são debates qualificados e debates que toquem em pontos-chave. Então, mais do que promover debates, a gente tem que qualificar esses debates. Mais uma vez, aí eu agradeço aí ao convite e sempre que precisar, estamos juntos aí para dialogar sobre essas questões aí, Antônio. Então, certo, então. E aí voltaremos, então, né? Tchau. Tchau, tchau.